Bom, então sejam todos muito bem-vindos para este nosso 10º encontro. Hoje estamos aí concluindo essa jornada da educação especial e teremos aí como pauta os feedbacks e daremos continuidade aos compartilhamentos, né? Então, durante toda essa trajetória aí que nós tivemos dentro da organização da jornada, para a gente só retomar um pouquinho e ter assim relembrar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que nós podemos vivenciar, nós encontramos ali abordagem de vários temas dentro da educação especial, da perspectiva inclusiva, né, da nossa atuação prática em sala de aula e nas escolas, né? Então, sendo assim, nós vimos ali sobre os desafios da inclusão escolar e pedagógica, buscamos ali alguns recursos digitais e combinados dentro da aplicação do grupo de estudo, a metodologia e planejamento do grupo de estudo, algumas adequações curriculares, vimos as necessidades educacionais específicas, a solução de problema no contexto da educação especial e inclusiva, as práticas de ensino com o estudante público da educação especial, assim como as ações colaborativas para a aprendizagem do estudante público da educação especial. E hoje encerramos esta jornada com os feedbacks e compartilhamentos. Então, nós temos aí por agenda deste dia o acolhimento a vocês. Vamos reviver um pouquinho os nossos passos ali, vamos fazer essa troca das experiências, alguns agradecimentos e trazer um pouquinho do que vem por aí para o próximo trimestre, na próxima jornada, para aqueles que ainda não se inscreveram, né? Então, para acolher vocês hoje, eu trago essa mensagem da Cora Coralina, que traz o seguinte: que saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Cora Coralina. Então, durante todo esse trajeto da jornada, durante a prática de atuação de vocês, eu tenho certeza que nós nos colocamos no lugar desse semeador, no sentido de que todos os dias nós saímos para semear, saímos com as mãos cheias de semente e vamos depositando essas sementes de conhecimento, vamos levando essas sementes e desejando que elas acabam ali caindo em terrenos que sejam propícios para que esses frutos eles sejam gerados, né? Entretanto, nós sabemos que dentro da realidade, muitas vezes há essa progressão aí dessa construção de uma semente que vai sendo gerada, mas também há aqueles que não vão para frente, que não prosperam. Entretanto, nós também sabemos que a partir do momento que nós saímos e semeamos, e a jornada trouxe isso muito, nós também voltamos com as nossas mãos cheias daquilo, de colheitas daquilo que os outros semearam. Então, foi justamente isso que a jornada trouxe, isso que nós, educadores, fazemos. Ao mesmo tempo que nós levamos, nós também retornamos cheios daquilo que nos é ofertado. Ou seja, nós nunca vamos e voltamos sem que algo tenha acontecido ou as pessoas que tenham passado por nós tenha trazido alguma coisa ali e tenha deixado na nossa vida. Então, que essa jornada possa ter sido isso para vocês, possa ter trazido justamente essas mãos cheias de uma colheita boa de conhecimento, de aprendizado. Sendo assim, quando nós revivemos um pouquinho os nossos passos durante a jornada, nós traçamos todo esse trabalho com a metodologia da problematização, utilizando o arco de Maguerês. Para nós retomarmos isso um pouquinho de uma forma bem rápida, nós vamos estar... Deixa eu só copiar aqui um link. Nós vamos estar retomando esses passos aí de uma forma de interação, de uma forma em que vocês
façam essa interação no sentido de pensar qual dessas etapas foi o momento que mais marcou vocês dentro da jornada. Eita, não estou conseguindo aqui. Então, eu vou colocar aí no chat um link. E esse link, ele vai abrir justamente essa estrutura aí do arco, com as etapas. A partir de cada uma delas, ou seja, vocês vão escolher uma delas e vocês vão colocar a contribuição de vocês quanto a essa etapa, aquilo que vocês, que marcou diante desse momento que vocês tiveram ali na construção dessa etapa, na elaboração, na implementação, então, dentro daquilo que vocês realizaram ali. Nossa, tá bem lento. Bom, aí eu colei lá no chat um link, aí vocês entrem, por favor, e vai direcionar para essa página aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Abriu aí para vocês? Teorização, pontos chaves. Isso mesmo. Então, olha lá, vai abrir essa página. Aqui embaixo tem uma barrinha, ó, de rolamento que eu consigo rolar para um lado e para o outro. Aqui do lado também tem que eu consigo rolar para cima ou para baixo. Então, olha lá, para cada ponto desse tem uma das etapas que nós fomos observando e fomos construindo. Então, olha lá, tem a primeira etapa, observação da realidade, partimos para os pontos chaves, para a teorização, para a hipótese de solução e findamos com a aplicação à realidade. Então, como que vocês vão fazer essa interação? Dentro de cada um desses ícones aqui, ó, tem um balãozinho e um coraçãozinho. O coraçãozinho é para curtir. O balãozinho, se você clicar nele, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. E daí aqui vocês vão adicionar o comentário de vocês. Então aqui, ó, já tem adicionado o comentário dos outros professores que foram deixando. Eu estou usando o mesmo para fazer uma construção de todos os cursistas dessa jornada. Então aqui vocês clicam, ó, e conseguem colocar as contribuições de vocês. Eu só peço que coloque a contribuição e no final coloque o nome de vocês, porque às vezes entra como anônimo, daí eu não sei quem que fez a contribuição, ok? Então, vocês vão escolher um desses, aquele que vocês pensam assim, que marcou vocês durante esse processo, e vão clicar no balãozinho e fazer essa contribuição. Tranquilo? Se precisar de ajuda, só chamar. Nós vamos ter só um tempinho breve para a gente ver essa ferramenta, tá? É uma ferramenta bem bacana para vocês trabalharem com alunos, com professores. Não sei se vocês já conhecem, né? Alguns já utilizam de repente. Mas ela, assim como a outra, se der tempo, nós vamos estar utilizando. Ela também são ferramentas de interação para a gente fazer justamente esse trabalho onde há a contribuição de todos os envolvidos ali. Então, bem rapidinho, só uns 2 minutinhos para vocês colocarem as contribuições de vocês para a gente dar andamento no encontro de hoje. É o Padlet essa ferramenta. Eu não falei o nome, desculpa, mas chama Padlet. Ô, professora, onde é que a gente digita? Quando você clica no balãozinho, professora Noreli,
ele vai aparecer ali do canto direito, embaixo, um campozinho que você, lá o cursor fica piscando. Então, aí você consegue digitar ali. Alguém conseguiu? Não. Não? Ninguém conseguiu? Eu tô digitando ainda. Eu estou digitando. Eu já entrei. Ah, Eu conseguiram. já entrei também e estou digitando. Joia. Eu não sei te dizer se pelo celular dá, professora Marilene. Eu acho. Não sei. Alguém saberia responder se pelo celular dá para fazer essa interação pelo Padlet? Mas eu não vi ninguém dos outros cursistas com o uso do celular fazendo. Até para fazer um teste. Oi, professora. Consegui fazer pelo celular. Conseguiu? Só que daí, como eu tô sem o computador, eu respondi pelo celular. Só que daí eu não podia responder na hora que a professora estava perguntando, porque daí só me Meet, né? Eu só ouvia, mas ela ficava em outra tela. Então eu já digitei e daí agora voltei aqui na Meet. Ah, então dá. A professora Marilene perguntou, dá para fazer sim. Então, obrigada, professora Tatiane. Nada. Bom, então vamos dar sequência conforme vocês forem contribuindo, daí eu vou tendo acesso aqui. Porque hoje nós vamos aí dar continuidade às trocas de experiências de vocês. Hoje nós ainda temos alguns professores para estar fazendo nessa apresentação. Deixa eu só falar aqui as professoras que ficaram para hoje. Aí, se tiver alguém que não vai ou alguém que vai, eu não falei, só me avisa, por favor. Então, para hoje ficou a professora Nilza, a professora Joana, a Denise, a Kelly, a Rosiane, a Joyce e a Adriana Chizini. Seria isso? Ok? Professora Ariadne, eu tô com Oi. meu computador no concerto e eu tenho dificuldade de fazer pelo celular, não consigo. Acho que não vou conseguir apresentar daí. Tá. Não, tranquilo, professora. Então, só vamos ali se atentar um pouquinho ao tempo, né? Senão a gente não consegue concluir. Tendo ali um tempo de 5 minutos, mais ou menos, para a apresentação de cada um. Daí depois a gente vai fazendo trocas, compartilhamentos, a gente vai fazendo sugestão, se tiver dúvidas, daí no final a gente conversa, ok? Então, vamos seguir essa sequência aqui para ficar mais fácil. A professora Nilza poderia começar? Tudo bem. Joia, se Vamos precisar lá. de ajuda, é só falar. Tá. Deu certo aí? Tá chegando aqui. Aí, abriu, professora Nilza. Deixa eu voltar, que eu estava com ela aberta. Aí, agora cheguei lá. Então, olha, meu nome é Nilza, né? E essa é a apresentação, a aplicação à realidade. Durante todas as implementações, nós fomos construindo aí essa última etapa, né? Como a professora falou hoje, as 5 etapas. Lá no início, para falar sobre
essa aplicação, eu vou voltar um pouquinho no início, na escolha do aluno, tá? Então, no começo lá, uma das primeiras atividades, nós pensamos em um aluno. Então, foi o momento de pensar em um aluno. O aluno que eu escolhi naquele momento foi um aluno da escola especializada que frequenta a segunda etapa do segundo ciclo. Nesse momento, eu coloquei assim, pensei na criança, no aluno, e coloquei as dificuldades que eu via que ele tinha, né? Eu vi no aluno dificuldade na atenção, que ele tinha dificuldade de concentração, que ele se distraía facilmente, que não retém informações apresentadas por muito tempo, uma criança insegura, tímida, e que apresentava dificuldades na fala. Então, esse foi o primeiro momento. A partir daí, eu fui buscar o PAI, o plano individualizado do aluno. E lá eu constatei essas dificuldades elencadas pela professora da turma. Né? Então, esse PAI, ele foi elaborado com base no plano de trabalho docente dela desse ano. Então, ela elencou aqui, olha, as dificuldades que esse aluno tem dificuldade de concentração, memorização, postura, escrita, leitura do próprio nome. Ele tem dificuldade para desfolhar o caderno, livros, revistas. Tem dificuldade em recortar e colar na escrita, vogais, nas sílabas com a vogal A, na temporalidade, com números, cores, formas geométricas. Então, é uma lista imensa aí enorme de dificuldades que apresenta, que traz esse aluno. Aqui tem alguns objetivos, né, que é elencado no documento para ser trabalhado com ele, né? Atividades que dominem sua concentração através de jogos e outros materiais, né? Trabalhar para que ele memorize os conteúdos propostos, trabalhar com ele para que ele se sente corretamente para escrever e realizar outras atividades, fazer com que ele identifique as letras do seu próprio nome e pratique as escritas. Que na etapa da construção desse documento, ele ainda não construía o próprio nome. Ainda não constrói hoje, mas já melhorou. Comparado lá com fevereiro, março, começo do ano, hoje já apresenta melhora, né? Então, naquele momento lá, eu tinha como propósito investigar junto à família as causas que contribuíam para que esse aluno tivesse tanta dificuldade em memorizar, verificar assim, o fator de alimentação, como noites mal dormidas, e também buscar estratégias metodológicas que ajudassem a melhorar esse nível de retenção do aluno, levando em conta o fator idade. Então, ao investigar a família, eu pude constatar o quê? Que essa dificuldade intelectual aí, ela vem já há 3 gerações, porque a avó materna não foi alfabetizada, a mãe e uma tia, elas frequentaram o ensino regular, não conseguiram avanço, aí elas foram transferidas para a PAI, e na PAI que elas conseguiram ser alfabetizadas. Mas são pessoas assim que ainda têm bastante dificuldade. E hoje são 2 irmãos. Esse, né, que eu escolhi para esse trabalho, e tem um outro irmão também que frequenta a escola especializada. Então, a família, pessoal, não consegue dar o suporte necessário que eles precisam em casa. Então, vocês sabem que para que tenha um bom desenvolvimento acadêmico, só o trabalho do professor, né, precisa acrescentar mais. É preciso o envolvimento da família. Com essa família aqui, infelizmente, não dá para contar, porque ele não vai ter na casa esse suporte necessário. Então, voltando um pouquinho lá, os fatores que envolvem essa problemática, então, realmente dá para ver que é genético, né, que vem de geração para geração, que é social, a dificuldade deles
traz também aqui problema com alimentação, saúde, entre outros fatores, que são os desencadeantes de tanta dificuldade assim. Aí, a condição desse aluno que eu escolhi é a deficiência intelectual. Então, fui pesquisar mais a fundo, peguei a avaliação psicológica dele. Na avaliação psicológica, eu apaguei o nominho, é uma criança com bastante dificuldade, não brinca com produtividade, ele é disperso, não socializa. Diante da aplicação da escala Columbia, isso aqui ele estava com 5 aninhos quando foi aplicado. E foi detectado nele um déficit cognitivo grave, levando então aí a deficiência intelectual, né? Aí o que é uma deficiência intelectual? De acordo com uma das reportagens que eu usei nos trabalhos, né? Diz que, em geral, é quando a criança tem mais dificuldade para interpretar conteúdos abstratos e que exige estratégias diferenciadas por parte do professor. Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, como as metáforas, a noção de tempo e os valores monetários. Dificuldade também em estabelecer relações sociais, compreender e obedecer regras, e também realizar atividades do cotidiano. Então, as estratégias para melhorar um pouco isso foi a rotina em sala de aula, uma temporalidade maior que o aluno precisa, repetição dos conteúdos, local tranquilo para proporcionar a ele maior atenção e enriquecer a aula com material concreto. Então, aí vem a minha sequência, né? Que eu escolhi, né, jogos. Então, para amenizar a dificuldade e adquirir um maior domínio e atenção e concentração do aluno, a aplicação aconteceu através de jogos e outros materiais concretos, reforçando a ação de repetir quantas vezes for necessário a atividade para que haja assimilação. E a aplicação de, no mínimo, 4 jogos diferentes em 2 dias, com registro de imagens. Então, eu escolhi os jogos do método que é utilizado em nossa escola, que é o método Abacadá. Então, aqui, olha, mostra um painel das sílabas. O aluno escolhido, ele consegue avançar no painel das sílabas até o K, né? Então, para quem não conhece esse método Abacadá, não trabalha com a sequência alfabética, né? É um trabalho diferenciado, trabalha com as vogais e as sílabas das vogais. Então, primeiro começa com a sílaba do A. Então, na sílaba do A, Ba, Ca, Da, aqui, ele consegue avançar até o K. Nesse jogo, tira todas as figuras e as sílabas, deixa ali e o aluno vai organizar o painel com a ajuda da professora, né? Então, ele tem que colocar assim, o avião, a letrinha A banana, o Ba da banana, né? O cachorrinho, depois colocar as sílabas do cachorro, que inicia, e assim por diante. Então, ele consegue avançar até a terceira só e para. Esse é um das atividades. O segundo jogo aqui é o varal das sílabas. Então, aqui, nesse varal das sílabas, ele tem o objetivo de leitura de palavras à vista de uma gravura, leitura de sílabas, reconhecimento de figuras, palavras e sílabas, e também para estimular o vocabulário. O professor, ele tem várias sugestões de trabalhar com esse varal aqui. Então, a que foi usada foi essa aqui, ó, distribuir entre os alunos as fichas, e o professor vai falando, vai dando dicas, e o aluno que tiver com aquela ficha em mãos, ele vai colocar no varal, e ele tem que seguir uma sequência. Nessa atividade, não teve problema, por quê? Porque acima do quadro tem a sequência do alfabeto Abacadá. Então, eles são espertinhos, como eles estavam no quadro, era só levantar os olhos ali e verificar qual a posição que eles iam colocar. Ganharam de mim nessa. Próximo
foi para ele construir o nome, né? Então, levei lá o alfabeto móvel para a sala, separei as letras que formam o nome dele para facilitar, porque eu conheço a dificuldade que ele tem. Então, mesmo separando aqui, veja, o nome dele é Luiz Otávio. Veja como que ele construiu de início. Então, ele ainda não consegue, né? Ele só consegue reproduzir hoje o nominho dele com base no modelo. Se não tiver um modelo, um crachá, ou então no próprio caderno ali o nome dele já para ele reproduzir, ele não consegue, sozinho ainda não. E esse outro jogo aqui, ele traz o alfabeto, né? Ele é um joguinho que trabalha com as sílabas, tá? Então, a professora fala uma palavra e, a partir da palavra que ela fala, eles têm que ir montando as sílabas aqui em cima. Bem legal também. Aí vem a importância das adequações curriculares para estudante da escola especial. Então, nessa sala que estuda esse aluno, são 8 alunos. São 3 turmas, são junções de turmas. Então, as adequações curriculares para a efetiva inclusão escolar e pedagógica do estudante público da educação especial é de fundamental importância, pois dá o direito de acessar a mesma proposta pedagógica curricular. Então, são crianças com potencial diferente. O professor, ele tem que ter a consciência de estar trabalhando adequadamente com o estudante dele, não fazer uma atividade única para uma sala toda, né? Ele tem que pensar no aluno, né? Então, são vários níveis. Aí tem esse aluno que sequer não consegue fazer o nome, e já tem outros alunos que já está bem mais avançado, que monta aquele painel primeiro lá, monta e faz a leitura dele completo. Monta o varal e faz a leitura completa, né? Ele já não, ele está no início, não avança. E o que aprende, se ficar uma semana sem vir na escola, tem que voltar, porque não retém. Ele apresenta bastante dificuldade. Ok, então só para concluir, então, professora Nilza, por favor, senão a gente não vai conseguir. Então, só o último aqui, o relato de experiência. Foi gratificante ter participado dessa etapa de formação, pois sempre acrescentamos conhecimentos, enriquecendo a nossa prática. Desenvolver essa formação, tendo como fundamento a metodologia da problematização, com o uso do arco de Magrez, foi satisfatório. Gostei muito, pois me auxiliou a organizar as informações coletadas para o desenvolvimento das implementações propostas e contribui positivamente para a realização do meu planejamento, como também está contribuindo para as minhas ações e visão no meu trabalho e da escola como um todo. Joia. Professora. Ok. Muito obrigada, professora Nilza, por suas contribuições. E vamos, então, dar sequência, assim, meio rápido, senão a gente não vai conseguir encerrar as apresentações e algumas informações. Assim, eu peço que, se vocês conseguirem abordar, assim, de uma forma mais sucinta, no sentido de que a parte teórica, assim, a parte que vocês trouxeram de embasamento ali, de conhecimento na construção do trabalho de vocês, nesse momento não precisa estar trazendo, tá? Ali, quando eu faço a leitura e a correção dos trabalhos de vocês, daí eu consigo verificar isso ali. Tragam assim, procurem focar mais quem foi o aluno que vocês escolheram, a problemática que ele apresentou ali de início, a área de atuação de vocês e o que foi proposto no trabalho com esse aluno e se teve ali resultados, o que vocês obtiveram de conclusão desse trabalho, né? E se o aluno trouxe também as contribuições dele, porque é importante se ele traz essa contribuição dele, que daí a gente tem um parâmetro para ver se o nosso trabalho ele está ali sendo algo que está agradando, ou seja, que está ali gerando uma certa
uma certa possibilidade de aprendizagem para esse aluno no sentido dele se apropriar ali quanto às questões de participação ou não, ok? Então, seria a professora Joana agora, por favor. Joyce? Levantou? Pode Professora, ser? professora, Oi. eu não consegui abrir a minha câmera, viu? Tá, mas você Isso é consegue, verdadeiro. se precisar Então. compartilhar, professora Joana? Então, eu vou só falar, não vou compartilhar. Ah, tranquilo. Então, a aluna que eu escolhi é uma aluna do 6º ano, eu sou professora de sala de recurso, e ela sempre ia lá me conhecer, saber o que estava fazendo. E ela sempre falava para mim, professora, eu preciso vir aqui para você me ajudar. E teve um dia que ela não conseguiu fazer a prova, porque ela ficou muito nervosa, e daí a pedagoga levou ela lá para mim. Aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar com ela, né? Foi feita avaliação, deu distúrbio de aprendizagem. Ela é uma menina de 13 anos e de família muito pobre, e o vocabulário, assim, bem pobre mesmo, sabe? E aí eu comecei a trabalhar jogos, música com ela, e ela foi despertando, dia após dia. Agora ela quer ficar comigo todos os dias, e na verdade não pode, né? Ela tem que ficar na sala, depois ela vai comigo em sala de recurso 2 vezes por semana, porque ela mora longe, mora num sítio. E aí a gente queria que ela fosse mais vezes, mas fica difícil daí, né? Fica difícil porque ela tem que ficar na escola o dia todo. Então, assim, a gente criou um vínculo, assim, muito legal. Ela não... onde eu estou, ela está. Ela me procura o tempo todo. Ela fala para a mãe foi conversar comigo porque viu que a menina mudou bastante, sabe? O que tinha acontecido? A mãe, assim, ela muito feliz, muito assim, falava muito de mim para a mãe, né? A mãe foi na escola, eu conversei, realmente eu vi que pessoa bem simples mesmo, mas ela disse que foi notório o desenvolvimento da menina no sentido emocional, porque ela ficava sozinha na sala, não conversava. Hoje ela diz que é bastante expansiva, conversei com os professores, a professora de português disse que ela melhorou bastante, tanto na oralidade quanto na escrita. Então, foi assim, porque eu trabalhei bastante jogos, eu trabalhei completamente diferente do que é na sala de aula, claro, né? Para que ela pudesse compreender mesmo, porque algumas situações, problemas, a gente tinha que desenhar para ela entender, né? Então, através de figuras, jogos, material concreto, conseguimos, então, eu acho que foi uma vitória. A menina, assim, ela mudou completamente. Os colegas falam que ela mudou, as professoras e a própria mãe, né? Então, o aprendizado dela foi bastante significativo. E eu fiquei muito feliz, né? E o curso nos proporcionou isso, né? Nos proporcionou e impulsionou, né? A gente a aplicar, né? As outras metodologias, e o arco magrez também muito importante, né? Então, eu acho assim que foi bem proveitoso, muito bom mesmo. Era isso, professor. Joia, obrigada, Pena que professora vocês não Joana. estão me vendo. Mas obrigada por suas contribuições também, e pelo trabalho de vocês, meninas, aí com os seus alunos, né, no sentido de estar justamente buscando aí essas transformações que é a proposta final, né, da etapa final do arco. Bom, então, vamos lá, professora Joyce havia levantado a mão, pode ser? Que está... Pode ser, eu fui dar tchau para minha filha, mas pode ser. Não, beleza, então. Eu mesma? Pode ser, aqui na sequência. Tá aparecendo? Tá abrindo. O meu tá lento aqui, eu não sei se é por causa da gravação.
Tô achando que sim. Aí abriu. Abriu? Então, essa é a minha escola, né? Procurei mostrar assim de frente que eu acho a minha escola uma escola bem linda, por fora, por dentro, as salas, eu acho ela uma escola bem agradável. Então, esse daqui é o meu aluninho, que eu escolhi, o Andrei, de 8 anos. Ele está na terceira etapa do primeiro ciclo. Ele é um aluno que tem um histórico familiar de pessoas com deficiência. Ele tem um laudo médico de que é deficiente intelectual. Então, ele tem atraso no desenvolvimento da linguagem, ele tem muita dificuldade, né, na fala. Ele tem dificuldade na coordenação motora fina. Até no vídeo eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, mas dá para ver bem assim a pega dele no lápis. Ele tem que usar um adaptador para apreensão no lápis. Ele tem dificuldade no raciocínio, de compreensão e até em algumas práticas do dia a dia. E além de tudo, né, ele é bem lento, ele é muito retraído e inseguro. Então, foi realizado, né, nessa atividade, atividades impressas, né, e jogos previstos no planejamento e no PAI, né, no plano de atendimento individualizado, pensando em cada dificuldade que ele tem e na necessidade que ele precisa, né, para melhorar essa dificuldade que ele tem. Então, o trabalho foi construído a fim de que o aluno, eu escolhi na área da matemática, então para identificar e nomear os números, para estabelecer a relação e correspondência do número à quantidade, possibilitando o desenvolvimento das percepções visuais, desenvolver a noção de quantidade, que no final de tudo, né, eu pude ver que é onde ele tem muita dificuldade ainda, que é em contar, né, fazer a contagem. Então, isso ainda tem que ser trabalhado mais. E o método, né, que a gente trabalha na escola é o método Abacadá. Aí a professora Nilza mostrou um pouquinho da parte de português, explicou um pouco, né, do Abacadá e o que é a deficiência intelectual, e eu fui para a parte da matemática. Então, a apostila que a gente trabalha é essa, e a atividade que eu escolhi está dentro dela. Então, as adequações realizadas no planejamento foram, né, ao método de alfabetização Abacadá, que consiste em uma proposta voltada para os alunos com demandas por diferentes estratégias de aprendizagens que atende na escola, né, tanto as crianças quanto os adultos com deficiência intelectual. Então, eu esperava, né, que com essa proposta, a melhora da dificuldade que o aluno se encontra diante de desenvolver suas capacidades e potencialidades, assim como o resgate da autoestima dele. Então, essa foi a atividade escolhida, né, na parte da matemática. Então, essa primeira atividade aqui, ele tinha que contar, né, ver quais animaizinhos que tinha, contar a quantidade e escrever dentro de cada lugarzinho aí específico para cada um. Ele não teve muita dificuldade para fazer essa atividade, ele conseguiu concluir assim rapidamente. E ele não, porque ele esquece, tem hora que ele conta bonitinho, tem hora que ele não sabe nada, tem hora que reconhece os números, aí hora ele já não sabe mais. Então, nessa primeira atividade que foi trabalhada, né, nesse dia que foi registrado, ele foi bem. A próxima atividade foi essa daqui, de ligar o número à quantidade. E é uma atividade, assim, que a gente trabalha muito com as crianças, né? Com dificuldade ou sem dificuldade, desde o começo do ano. E eu perguntei para ele o que ele achava que tinha que fazer nessa atividade. Daí ele coça a cabeça e fala que não sabia, né? Ele não sabia o que ele iria fazer nessa atividade. Então, eu expliquei para ele, perguntei os números, ele reconheceu os números, ligou, né,
com orientação na quantidade correta aí dos animaizinhos. Essa atividade aqui embaixo, que também é dos números, ele já teve bastante dificuldade para fazer, porque ele não conseguia entender que a partir, ele contou, ele reconheceu os números, mas ele não conseguia entender que ele teria que completar a partir do número que já estava ali. Então, ele se atrapalhava todo e ele registrava a quantidade total como se não tivesse nada. Então, precisou de bastante orientação para realizar essa atividade. Aqui seria um vídeo que eu iria passar, mas aconteceu um probleminha e esse vídeo não passou, mas ali mostra a dificuldade que ele tem para contar os números. Então, foi nesse jogo. Aí eu não coloquei a foto aqui. Foi num jogo que eu trabalhei com ele, que ele tinha que... Aqui dá para ver, aqui nesse jogo. Que ele tinha que contar a quantidade de cachorrinho que tinha, pegar o número e colocar. Então, ele não conseguia contar aqui que tinha 8 cachorrinhos. Ele sempre contava errado. Daí, no vídeo, eu vou apontando de um por um para ele não ter esse embaralhamento da contagem e da imagem. Eu mostrava de um por um para ele conseguir chegar na quantidade que era 8. Para encontrar esse número no meio dos outros números que estavam aqui, ele encontrou fácil, colocou no lugar correto. Então, eu perguntei para ele, né, o que ele estava achando, porque ele é um aluno que é muito lento para aprender, mas que ele já teve uma melhora do começo do ano até aqui, porque ele já está reconhecendo muito bem os números de 1 a 5. Ele já reconhece também, às vezes ele comete erros do 6 ao 10, mas ele já está indo bem. A dificuldade dele maior agora é na contagem, ele se atrapalha para contar a quantidade. E na hora de traçar também, pela dificuldade que ele tem na pega do lápis e de lembrar como que é o traçado do número, ele ainda está com um pouco de dificuldade nos números de 1 a 5. Então, a contagem até em material concreto mesmo, que pega, vai contando de um por um, ele ainda mostra bastante dificuldade. Mas com muita timidez, ele relatou que está muito feliz em estar reconhecendo os números e traçando, e que demorou muito tempo para ele aprender. Mas agora ele está conseguindo guardar na cabeça e que ainda tem que treinar mais para falar e contar tudo certinho. E isso falando com muita timidez, que ele é muito tímido. Então, esse joguinho trabalhado aqui também é do método Abacadá, na área da matemática, com a contagem das imagens e correspondência do número. E eu já consigo evidenciar que ele reconhece os números até 5, né? Como eu já disse, está em fase de aprendizagem até o 10. E se perde muito, se atrapalha na contagem dos números e ainda precisa de explicação para fazer as atividades propostas. E é isso, né? Porque daí o que está aqui agora, a gente... Joia. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês que trabalham com esse método, né? Até as outras meninas também. Ali do material que vem, tem uma sequência que vocês precisam seguir ou vocês podem ir... Tem essa flexibilidade de ir mudando, de ir pegando outras ferramentas ou outras atividades fora disso daí? Sim, a gente pode, né, pegar, é um norte, né, o material Abacadá, ele tem a sequência dele, mas a gente pode, através dele, pegar atividades fora, né, que eu achei essas atividades, assim, bem interessantes. E como eles têm a apostila, eu usei elas, mas a gente pode, né? A gente deve, na verdade, usar
materiais fora dele também. Ah, sim, entendi. Eu achei que de repente era tipo uma sequência que vocês teriam que estar cumprindo ali para, vamos por determinado conteúdo. Então vocês dão sequência naquilo até conseguir cumprir aquilo que foi estipulado, não sei, por trimestre, por bimestre, né? Mas então não necessariamente precisa ser assim. Ou Não, a sei gente se pode, né? A gente pega ali, trabalha as atividades ali, mas não tem como. A gente tem que trabalhar, porque é muita repetição. Sim. Então, por ser muita repetição, a gente trabalha atividades baseadas naquilo, mas trabalha outras atividades fora para reforçar de várias maneiras. Aí tem os jogos também, né? Que tanto na parte portuguesa, a parte portuguesa é mais completa, é bem interessante. Teve até uma professora que comentou aqui que ela também conhece esse método e acha bem interessante. Então, para essas crianças que têm a deficiência intelectual, a gente usa, né, o método do Abacadá e ele está sendo bem interessante. As crianças têm aprendido com bastante facilidade. E para as crianças que não têm tanta essa dificuldade, a gente trabalha também o convencional, né? O tradicional. Então, a gente vai fazendo esse jogo e vai vendo o que é melhor para a criança, mas a gente não precisa ficar preso dentro desse método, dentro da escola, não. Ah, legal. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Então, vamos lá, meninas. Professora Kelly. Professora Oi. Kelly. Oi. Ai, meu Deus. Tranquilo, pode ficar bem tranquila. Tá, só um pouquinho. Se precisar de ajuda aí, só falar, tá? Tá bom. Tá aparecendo algo? Tá chegando aqui. Aí, abriu, professora. Aí. Posso mais ou menos contar o que tá aqui? Então, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá aparecendo e estamos te ouvindo. Então, né? Sobre o programa, no início, quando eu entrei no programa, eu busquei mais, assim, porque eu sou pedagoga, né? Na escola, e vi que estavam aparecendo muitos casos de alunos com dificuldades, com laudo, e comecei a ficar desesperada. Falei, a gente precisa de ajuda, né? Então, busquei me inscrever no curso. E daí, no início que eu me inscrevi, eu tinha foco em um aluno, que era o Miguel. O Miguel é autista, mas o Miguel, assim, ele se vira bem, sabe? Ele não gosta de muito contato. Mas ele, nossa, super inteligente, tem um canal no YouTube. Então, ele super se vira, né? E até no início ele não tinha professor tutor, né? Mas agora ele já tem. Então, eu resolvi mudar de planos. Então, aí percebi que tínhamos um aluno, o Leonardo. Ele tem 15 anos, ele está matriculado no 7º ano, ele não está alfabetizado ainda, ele possui laudo de retardo mental leve e dislexia. Ele tem problema na fala também, ele mora com a mãe e com o avô, e agora, até por indicação nossa, ele procurou uma professora particular e está fazendo aulas de alfabetização com ela, porque até ele fazia ano passado ele fazia aula de
no contraturno, né? Como é que fala? Na sala de De recurso? recursos, né? Isso, ele fazia a sala de recursos, mas a mãe dele não disse que não estava gostando, que ele ia para aula, só ficava fazendo joguinho. Aí ela não queria mais que ele ficasse nessa aula. Aí, então ele está fazendo agora, está fazendo essa aula com professora particular. E é um preço bem acessível, assim, sabe? Então, para ela achou que fica melhor. Então, o Leonardo ele ainda não atingiu a alfabetização, e devido a isso, a gente estava com dificuldade quanto às avaliações, né? Quanto ao registro, né? Das atividades, porque ele não consegue registrar, ele não sabe, ele não reconhece nem sílabas. Então, oralmente ele entende, assim, algum conteúdo, mas na hora do registro, ele não consegue registrar. E daí, como ele também é muito tímido, ele estava passando despercebido nas aulas. Os professores não tinham identificado ainda que ele tinha essa dificuldade. Uma professora só que tinha visto, sabe? Aí até um dia ele fez uma avaliação e daí a mãe veio na escola, né, reclamar porque disse que ele teve que fazer a avaliação sozinho. E como ele tem vergonha, não falou nada pro professor. Daí a mãe foi na escola, daí a gente começou a investigar o caso dele. Até nos laudos tem lá constando que ele tem distúrbio de aprendizagem, né? Mas, assim, distúrbio de aprendizagem a gente tem vários, né, na escola. Então, muitos têm distúrbio, mas é leve, né? Consegue se virar sozinho. Tem pouca dificuldade. E ele não, ele realmente não é alfabetizado. Daí aqui, eu estava com ele no dia da prova Paraná, até. Daí eu fiz junto com ele, né, a prova. E depois disso, agora sim os professores já estão bem, estão dando atenção para ele, estão adaptando as atividades, então mudou bastante. E ele está bem, assim, ele está até contente, assim, feliz, né? Porque a gente quase não via ele. E agora, sim, ele, quando precisa de ajuda, ele vai na pedagogia, me procura. Então mudou bastante, sabe? E aqui é uma atividade que foi realizada na aula, que é uma gamificação, né? Que foram as perguntas feitas através do código QR Code. E dele participou e foi super bem. Gostou da atividade. E é isso. Uhum. Que legal. Que disciplina trabalhou essa atividade, professora? Essa foi educação física. Olha só, que interessante. Daí até outros professores também estão usando agora essa metodologia. Para ele é muito bom, né? Porque daí, dependendo do QR Code, tem a resposta. Isso. Olha Eles só, viram, que né? interessante. Conforme ele vira a folha, é a letra, né? Que escolhe. Muito legal é isso daí, porque considerando que ele tem a dificuldade no registro, por meio dessa atividade o professor consegue perceber que nível que ele está tendo de compreensão dos conteúdos ali. Sim. Nossa, bem bacana. Professora Denise Bem levantou legal a mão. Para eu poder falar depois da Kelly. Apresentar. Sim. Mas é isso. Espero que... Joia. Eu agradeço, professora Kelly, por suas contribuições. Então, vamos lá, professora Denise. Pode já dar sequência. Tá. Bom, eu vou tentar partilhar a tela, mas eu estou no tablet, né? Então, não mexo muito não, tá? Ok, se precisar de ajuda, ou se precisar que não der certo que eu compartilhe aqui, se achar que fica mais fácil. Apareceu aqui, professora. Tá. Bom, meu relato de experiência, tem bastante slide, mas eu não vou falar todos, não. Na verdade, deixa eu ver aqui. Informações. Saiu.
Aí, voltou. Voltou. Eu quero esse. Então, bom, vou só colocar o meu aluno. Meu aluno, eu escolhi um aluno de TIA, né? Transtorno do espectro autista. Ele faz uso de medicamento e o primeiro ponto-chave que a gente percebeu é que ele não tem concentração, ele não para, ele toda hora levanta, ele faz brincadeira que irritam os outros alunos, porque eu não atendo ele sozinho, eu atendo por grupo, tá? E o que a gente percebe também é que ele é muito inseguro no que ele sabe. Às vezes a gente acha que ele não sabe nada, não consegue fazer nada, de tanto que ele fala, a gente dá qualquer coisa para ele, fala assim, é difícil. Eu não sei fazer, me ajuda aqui. E se a gente fala assim, não, você consegue sozinho, a gente estimula ele a fazer sozinho, o que acontece? Ele vai atrás de outro colega para copiar do outro. Então, ele já tem essa válvula de escape. Ele vai para copiar do outro. Então, daí, o que a gente propôs? Para ele ter mais concentração, a gente pensou assim, vamos fazer alguma atividade que fizesse com que ele participasse muito, que gostasse, porque já que ele é do espectro autista, ele já tem que ter uma rotina e ele tem que participar bastante da atividade, porque senão ele se dispersa e começa a andar na sala, e pode até dar briga com outro aluno, sabe? Com outro grupo. Então, o que eu fiz? Eu não atendi ele sozinho, atendi ele em grupo, e eu escolhi na aplicação, nesse mão na massa, eu escolhi um texto lacunado, porque eu acho que o texto lacunado faz com que o aluno ele participe mais da leitura, do que só fazer a leitura do texto. Então, ele tem que ler, ele tem que reler, ele tem que ver o que combina, o que não combina, o restante da frase, se tem coerência, se não tem coerência, o gênero, né, o substantivo, gênero, número, grau, toda essa parte. Então, eu escolhi o texto lacunado para trabalhar com eles. E o texto lacunado, ele é do 6º ano, meu aluno, sabe? O texto lacunado, eu escolhi esse texto da Girafa Branca, não sei se vocês conhecem, e daí desse texto, além da gente procurar as palavras, que já vem com o banco de palavras para a gente encaixar no texto, já tem a interpretação do texto, que a gente encaixou tudo, nós fizemos a correção do texto, né, para ver se não tinha nenhuma palavra errada, só que ele não fez sozinho. Ele fez em grupo, nós sentamos numa mesa, eu tenho uma mesa redonda na minha sala, apesar das carteiras, né? Nós sentamos numa mesa e fizemos junto, para ele se sentir seguro. Senão ele começa a reclamar. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos a correção, fizemos a interpretação juntos, como falando, e alguém já respondia de antemão. Ele, oralmente, até responde quando ele se sente seguro. Mas, se você perguntar diretamente para ele, ele já trava, né? Então, foi uma questão que eu também percebi na aplicação dessa atividade. E depois desse texto, vieram outras atividades. Primeiro, eu planejei essa atividade de texto com a interpretação e uma produção textual, né? Porque nesse próprio texto já traz que é para ele fazer um texto sobre a girafa, qual era a vida dele, fazer uma produção textual. Só que nesse texto também traz o preconceito, a discriminação, porque a girafa branca, ela não é uma girafa albina, mas ela é diferente das outras, e ela não é aceita na manada. E é muito interessante que no depoimento dele, ele conta isso, que a girafa branca não era aceita na manada porque ela era alvo dos caçadores, porque, como ela é branca, ela pode ser vista de longe, né? Então, a manada não aceitava ela. E daí nós fizemos a produção, tentamos fazer uma produção, assim, como eu só tenho 2 computadores dentro da sala, nós fizemos, e eu tenho um grupo de alunos, nós fizemos em conjunto. Não deu certo, são as minhas adaptações ali na hora mesmo, pequenas adaptações, né? O que eu fiz? Pus 2 alunos para fazerem junto, como vocês vão ver aqui deixa eu ver, aqui na foto. Isso. Nós fizemos o texto, essa foto primeira, a segunda
tem ajuda dos colegas, mas a gente está orientando também. Nessa terceira foto, nós fizemos uma produção textual. Eu pus 2 alunos para fazerem junto, para um dar contribuição no outro, porque eu achei que ele não fosse fazer sozinho. Só que o amigo da direita acabou se irritando com ele, saiu, e ele ficou sozinho fazendo o texto. E ele fez rapidinho. Eu até achei que ele não fosse fazer, mas ele fez. Ele fez e o outro amigo daí fez sobre o preconceito, que eu pus ele num outro momento. Depois disso, além de fazer a produção textual, nós fizemos o cartaz, procuramos ver se a girafa branca existia mesmo, e ela existe, né? Eu contei para eles que existia. Que como ela era alvo dos caçadores, existiam 3, 2. A mãe e a filha e o filhote já tinham sido abatidos, só tinha uma no mundo, e a gente nem sabia ainda se essa uma estaria viva, né? Daí nós comentamos sobre a discriminação, o preconceito, se alguém sofreu preconceito, o que era discriminação. Surgiu até o bullying. Isso, sim, foi se avolumando, né, de uma simples atividade. Nós procuramos também, daí, depois dos cartazes, aqui, ó, dos cartazes, nós fizemos cartaz, colocamos lá na nossa sala para todo mundo ver. E, para fechar a nossa atividade, nós buscamos fotos, imagens da girafa branca e nós colocamos num programa que faz o quebra-cabeça. Então, nós pegamos uma folha mais grossa, né, uma gramatura mais grossa, e colocamos. Aqui está outra adaptaçãozinha de momento, porque quando eu coloquei para fazer o quebra-cabeça, as peças eram muito pequenas. Eu tive que cortar em 2, você pode ver aqui na foto, que daí eu selecionei 4 pedaços para poder cortar e montar o quebra-cabeça. E daí tinha aluno, claro, que não ia conseguir fazer, nós também já adaptamos e colocamos a mesma figura numa nova assim, configuração de quebra-cabeça, para ele poder montar, que ele monta aqui embaixo, essa menorzinha. Ele dá o depoimento, só que eu não tenho depoimento aqui. Ele dá o depoimento que ele gostou e achou tudo muito fácil, porque ele participou bastante, ele mexeu no computador, ele produziu o texto e ele ainda montou o quebra-cabeça e cortou o quebra-cabeça, porque daí nessa configuração menor ele cortou também. Ele achou tudo muito fácil. E o mais interessante foi que eu falei assim, vamos dar um depoimento, então, do que você achou das atividades? E ele foi dar o depoimento, né? E eu fui gravar no celular. Ele deu o depoimento, daqui a pouco eu falei assim, não gravou. Ele dava risada. Eu, peraí, então fala de novo, Nicolas. Daí ele fez com a maior boa vontade. O depoimento dele, daí você tem aí. O depoimento dele saiu bem assim, natural. As meninas que são mais velhas do que ele, estão no 7º ano, e as dificuldades delas são menores, elas não quiseram dar o depoimento assim, sem escrever. Então, elas escreveram e falaram. Só que delas já saiu aquela leitura socadinha, sabe? Dele ficou muito melhor do que delas. Eu fiquei muito, assim, gratificada, porque foi um trabalho que foi crescendo. Primeiramente, eu só ia falar sobre o texto, que faz parte do currículo, né? Leitura, oralidade e tudo mais. Essa é a minha apresentação. Que joia! Que interessante, né, professora Denise, que ele, assim, dentro das características dele, ele tem essa parte de buscar os outros que você comentou, né? Quanto essa parte da interação dele, porque a maioria dos relatos que os professores trouxeram quanto ao autista é justamente a busca dos professores no sentido de estar possibilitando ali estratégias para auxiliar nessa questão. E o seu aluno, ele vai em busca ele busca mesmo. Das interações. Mas ele fala que não, professor, ele tem assim, ele tem aquela coisa, não, tem que se ajudar, professora. E ele vai atrás do outro, não interessa quem, e ele vai copiando do outro. Interessante. Então, só que eu percebo que a capacidade, que o potencial dele, ele tem potencial para fazer as coisas sozinho, para contribuir mais. Só que ele
é inseguro. Uhum. Então, e nós estamos fazendo um processo para que ele tenha um professor dentro da sala de aula, né? Aí. Um professor de apoio. Por quê? Porque ele, além de toda essa insegurança, a gente percebeu nesse processo aí que ele tem uma falta de organização, de planejamento, até mesmo na hora de copiar. Porque eu, na verdade, como eles vêm de manhã e vão à tarde, a minha escola é militar e tem 6 aulas, digamos, ele estuda à tarde, e de manhã que ele tem a sala de recurso. Tem 6 aulas à tarde, ele fica da 1h até às 6h. Então, meus alunos cansam muito. Então, eu dou atividades, mas as minhas atividades são mais, assim, claro, voltadas para o currículo, porque é o que agora é o da sala de recurso, né? Tem que dar conforme a série do aluno, para que ele não fique atrasado. Só que eu dou mais atividades que estejam mais impressas, para eles não copiarem muito, porque a letra dele também é difícil. Ok. Mas ele copia, ele escreve, ele copia e ele copia rápido. Acho que é por isso que ele não capricha muito também. Uhum. Ok, obrigada, professora Denise. E vamos lá, professora Rosiane. Ai, Jesus, boa tarde. Boa tarde. Pode ficar Chegou a tranquila hora também. Bem tranquila. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Eu tenho que compartilhar aqui, peraí. Faz tempo que eu não faço isso. Se precisar de ajuda, é só falar. Peraí, onde que é que eu vou mesmo? Lá naquela... Não, do lado, flechinha. com a flechinha para cima. Veja aí. Aí, tá aparecendo. Como que eu faço para ficar maior? Uma tela só, Vai um aí slide só. em apresentação de slides, professora. Aonde? Peraí. Ali. Onde está a apresentação de slide? Isso, do lado do compartilhar, ó. Tem o compartilhar, aí do ladinho tem a apresentação de slides. Desse amarelinho, tá vendo? Tem o amarelinho compartilhar. Aí do lado tá a apresentação de slides. Ah, tá. Peraí, que eu tô no outro lugar. Isso. Aí, vamos ver se dá. Daí eu não vejo vocês, né? Não, não. Você vai ver só o seu trabalho. Aí, apareceu aqui. Ah, tá. Apareceu? Apareceu. Então tá, vamos lá. Essa é a abertura, né? Daí, outra coisa mostrando. Então, aqui tá o meu nome. Aí eu coloquei as iniciais da aluna, tá? O nome dela. E aí, na introdução, eu coloquei um pouco de alguns artigos, um pouco da história, né? Da educação especial, Declaração de Salamanca. Então, eu quis abordar um pouquinho lá o início da educação especial, né? Onde os alunos, a forma que eles eram vistos na época, né? Antes da Declaração de Salamanca, e depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com alguns artigos, onde já pôde ter o atendimento assim, educacional especializado, né, às crianças com necessidades especiais, né. E aí coloquei também algumas legislações, algumas citações, né, eu coloquei também uma parte assim, do comprometimento das escolas, como que está sendo as escolas em relação à educação especial, o comprometimento
no convívio social, na integração da criança também no meio, tá? Sobre o poder público, aí fui colocando alguns outros informações aqui a respeito do processo de ensino-aprendizagem, né? Que também existe dentro desse processo a teoria da taxonomia de Bloom, coloquei um pouco do que nós estudamos, né, que auxilia na prática pedagógica. Coloquei aqui uma parte que eu achei interessante nas pesquisas também, onde fala do psicólogo lá, o Benjamin, que foi o que acreditou, né, e fundou essa questão da taxonomia de Bloom, né, e os domínios, né, onde ele começou, na parte hierárquica, e também falei um pouco do arco de Magalhães, né, que as suas etapas de observação da realidade, apontamento dos problemas, pontos-chave, teorização, hipótese de solução e implementação. E eu até confesso que eu nunca tinha ouvido falar do arco de Magalhães. Então, achei muito interessante também essa teoria. Aí veio aqui, eu coloquei a descrição da aluna, né? A aluna, no caso, é a Ana Luísa, ela tem 14 anos, curso 8º ano de ensino fundamental 2 e participa de sala de recurso multifuncional 1 no contraturno. Apresenta laudo médico com comprometimento auditivo e dificuldade de aprendizagem. Tem dificuldade na leitura, bem como na dicção de algumas palavras específicas. Na interpretação, necessita retornar à leitura inúmeras vezes para a compreensão do texto, necessitando de apoio constantemente. Aí coloquei a problematização, comprometimento auditivo, leitura e interpretação. Recursos utilizados. Eu apresentei um vídeo, né, da fábula A Cigarra e a Formiga, o diálogo referente à moral da história, texto para leitura, atividade de interpretação de texto, produção e reescrita, atividade de representação da fábula através de desenho, atividade ortográfica referente ao tema, atividade de pesquisa em dicionário de palavras complexas. Aí aqui está a foto dela assistindo o vídeo da fábula, né? Então, a aluna foi atendida 2 vezes na semana, com duração de 2 aulas de 50 minutos cada dia, por 3 semanas. Por apresentar perda auditiva e inquietação, o que dificulta a mesma na atenção e concentração, foi utilizado o vídeo com o uso de fone de ouvido para proporcionar à aluna uma melhor compreensão da fábula, bem como a interação com a mesma. Durante as atividades propostas, foi possível observar que a aluna, Ana Luísa, tem a necessidade da retomada de conteúdo, com a explicação do professor olhando para a mesma, direcionando sua fala. Por conta da sua perda auditiva, a aluna não consegue compreender o que se pede apenas com o uso da audição. Após assistir o vídeo, juntamente com outros alunos, onde se mostrou interessada pelo tema e colorido da fábula, realizamos uma roda de conversa onde o grupo pôde expor sua compreensão sobre a moral da fábula, bem como compará-la aos dias de hoje. No decorrer do processo de implementação, a aluna apresentou interesse pelas aulas, realizou a reescrita da fábula com eficiência, com alguns erros ortográficos, bem como todas as atividades que lhe foi determinado. Aí ali o texto, onde ela também fez a leitura oralmente, né? E aí às vezes a gente retomava, porque por conta da ansiedade também, ela às vezes atropela um pouco as palavras. Diante das dificuldades apresentadas, principalmente em manter a atenção ao trabalho proposto, a atividade foi realizada parte individual, parte em grupo. Apesar das intervenções pedagógicas e atendimento individual, a aluna apresentou dificuldade na fluência e entonação da leitura, necessitando do auxílio do professor na continuidade da mesma para sua compreensão. Teve um errinho ali, ó, diminuiu a letra. Ai, peraí. Em relação à interpretação, necessita que o professor a questione para que chegue a uma resposta detalhada, referente ao conteúdo estudado. Então, ela tem bastante dificuldade, assim, de ler e já ter a compreensão do texto lido. Então, a gente tem que retomar,
Então, nessa fábula, facilitou um pouco mais por conta do vídeo. Então, como ela tem essa perda auditiva, e contém, né, ela também, eu não trabalho, não atendo ela apenas sozinha, então dificulta mais ela prestar atenção na atividade que lhe foi proposta, principalmente na leitura, quando ela tem que ler, prestar atenção, ou ler em voz alta ou não, né? Ou algum outro aluno lê e ela acompanha, então ela tem bastante dificuldade nisso. Então, quando eu vou determinar alguma atividade para ela, tem que ser sempre direcionando, pedindo para que ela olhe para mim, para que ela possa entender melhor o que eu estou pedindo, e sempre todos os enunciados eu tenho que estar explicando para ela também. Então, ela representou aqui a fábula estudada, né, através de desenho. E aí o relato. A aluna relatou que gostou muito da aula com a exposição de vídeo, pois assim conseguiu se concentrar mais na fábula e que também facilitou para a reescrita da mesma. Expôs também que gosta de participar da sala de recurso, porque se sente mais acolhida e por conta de ter menos alunos. A aluna está com dificuldade de relacionamento dentro da sala de aula, por conta de sua dificuldade e alterações hormonais da idade, causando isolamento, crise de ansiedade e choro. Diante da conclusão final. Diante de todo esse contexto, a formação em ação é um programa que possibilita ao profissional da educação ampliar seu conhecimento e vivenciar práticas educacionais com embasamento teórico específico. O grupo de estudo nos proporcionou, além da aprendizagem teórica, uma troca de experiências, práticas pedagógicas vivenciadas pelos cursistas, até mesmo angústias do dia a dia, nos dando suporte para continuarmos a nossa missão com responsabilidade, amor e dedicação, pois nossos alunos necessitam de um olhar afetuoso e comprometedor com o ensino-aprendizagem dentro das suas necessidades apresentáveis. E aqui são algumas fontes de pesquisas, né, que eu utilizei também em relação ao TDAH, taxonomia de Bloom, né, e acho que foi só. E agora? Eu já esqueci como que eu faço. Aperta o ESC. Aí. Que agora eu esqueci. Isso, agora aí, só em interromper compartilhamento ou parar compartilhamento. E daí ele para. Onde que eu vou me interromper? Lá na janelinha? Na janelinha da nossa Meet, professora Rosiane. Vai lá na janelinha da nossa Meet. Parar a apresentação. Isso, apareceu aí? Joia. Imagina. Acha. Bom, obrigada, professora Rosiane, por suas contribuições. Dá para perceber que o visual para ela, né, os recursos, as ferramentas visuais é bem importante, assim, para a aquisição da aprendizagem dela, né? Assim, observando o relato que você trouxe dela e o que ela colocou por ela do compartilhar ali, né, da experiência, a impressão é que ela se interessou bastante. Ela necessita que ela necessita bastante desse recurso. Do visual. Uhum. Bom, então, alguém gostaria de compartilhar algo dentro das apresentações, dentro de todas essas implementações, esse trabalho que foi proposto pelos professoras que apresentaram hoje? Eu agradeço imensamente a participação de vocês e toda a contribuição que vocês trouxeram dentro da realidade de cada uma, dentro do contexto educacional ali, né, quanto ao aluno que cada uma se propôs a estar realizando esse trabalho. Então, se alguém quiser estar complementando ou se tiver alguma dúvida, senão nós vamos dar continuidade. Tranquilo? Bom, então, tranquilo. Nós vamos, assim, revendo um pouquinho tudo que nós iniciamos lá no início da jornada, quando nós começamos lá no nosso primeiro encontro, utilizando a ferramenta do Canva, nós colocamos lá, traçamos
um painel de expectativas, um mural ali que vocês construíram, que a gente foi explorando essa ferramenta, né, quanto a algumas expectativas que vocês teriam a respeito do grupo de formadores. E nesse momento nós vamos retomar um pouquinho isso, trazendo aqui para vocês agora uma outra ferramenta que se chama o Mentimeter. E ele, a partir dele, vocês vão estar fazendo a contribuição de vocês novamente, mas agora resumindo em uma palavra. Só um pouquinho que travou tudo aqui. Resumindo em uma palavra, como que foi a jornada da educação especial para vocês? Ai, passou para frente. Então, eu vou abrir aqui para vocês uma guia.